Nesse vídeo de treinamento, eu quero passar para vocês algumas técnicas de procurarmos curto na placa-mãe. Quando a gente encontra o esquema da placa-mãe ou o board view da placa-mãe, o diagnóstico, a análise se torna muito mais fácil. Mas quando a gente não encontra nem esquema e nem board view, nós temos que usar o conhecimento que temos. Ou seja, em uma linguagem bastante popular, temos que usar toda a nossa bagagem que nós temos aí ao longo da nossa carreira como técnico em reparos de placa-mãe. Em placa-mãe de desktop, você pode usar o multímetro analógico. É muito bom o multímetro analógico para curto. Ou você pode usar também o multímetro digital. Só que existe uma diferença na questão do curto, porque tem setor aqui na placa-mãe que a resistência é muito baixa, como é o caso aqui do setor do VECORE. A resistência aqui nesse setor, com o processador no lugar, ela é muito baixa. Por isso, uma informação muito importante, preste bem atenção. Quando vocês forem testar aqui o setor do VECORE, do VRM, pessoal, existe vários métodos de vocês procurarem curto na placa-mãe. Muitos técnicos, eles confundem um defeito de placa-mãe com curto. Por exemplo, a placa liga não dá vídeo. Aí tem muitos técnicos que dizem, a placa está em curto. E não é curto, pessoal, nem sempre é curto. Sim, professor, e aonde é que fica o circuito de entrada? Por onde entra toda a alimentação? Por aqui, pessoal, pelo conector. Nós sabemos que assim que nós colocamos a fonte aqui no conector, existe apenas esse fio azul, pessoal. Tá vendo aqui que eu até cortei? É uma tensão negativa de -12. As placas novas, ela não precisa, não necessita dessa tensão. Professor, mas eu posso usar o multímetro digital? Pode sim. É só você ficar atento àquela questão que eu falei antes. Pronto, o fio roxo está ok. O fio cinza, que é de Power Good. Então é isso que eu quero que vocês compreendam. Curto é uma coisa, fuga é outra, componente aberto é outra coisa, componente alterado, que é o caso dos resistores, que pode alterar para mais a sua resistência, é outra coisa, e assim sucessivamente. Mas isso significa que a placa está ok? Não, porque a gente só conseguiu testar uma parte. Mas vocês têm que desenvolver essas técnicas, porque uma placa, pessoal, que não tem esquema, é uma placa que não tem board view, então é uma das formas da gente procurar fazer a manutenção na placa. Desse jeito aqui vocês podem encontrar. Professor, e por onde a gente começa? Uma organização na sua manutenção. Eu posso começar testando. Vocês vão aprender muito daqui para frente no decorrer desse nosso treinamento. Aqui eu só estou dando uma introdução do que vamos ver daqui para frente nas manutenções.